Gênesis, capítulo 11, nós faremos uma leitura de forma responsiva, do versículo 1 ao 9, Gênesis 11, 1 ao 9, nós vamos alternadamente. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que a partir do Oriente era como uma missa na terra de Sinaí, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Feche os seus olhos. Senhor, engrandecido seja o teu nome. Nós o fizemos aqui de maneira tão linda, através destes cânticos espirituais que foram conduzidos pela equipe de louvor da nossa igreja, e o fazemos agora em nossa oração. Nós exaltamos a majestade do Senhor e nos colocamos atentos ao Senhor nesta noite, para receber a tua palavra de maneira compreensível e de maneira aplicada, para que possamos nela sermos edificados e fortalecidos. Cumpra, Senhor, em nós, nesta noite, o querer do Senhor, e fale conosco em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra Babel significa confusão. Desta mesma palavra vem a palavra Babilônia. O povo era um só, falavam uma só língua, viviam com um só costume, seguiam por um só caminho. Havia uma completa unidade entre o primeiro povo, uma comunicação aberta, expectativas similares, projetos idênticos, até que alguém se levanta no meio do povo com uma ideia nova. E eu quero que vocês observem com detalhes o problema dessa ideia nova. Primeiro, eles queriam construir uma torre que chegasse até o céu, e a ideia deles aqui é de que o céu não era tão alto assim. Não havia na concepção do primeiro povo aquela ideia de firmamento, de galáxia. Eles entendiam o seguinte, que se eles construíssem aí uns 2.000 metros de torre, eles poderiam contemplar o trono de Deus.
eles chegariam até o topo. Então eles iniciaram esse empreendimento. O primeiro problema dessa nova ideia é a errada concepção do céu. Um lugar que pode se alcançar com o esforço humano. Um alvo que pode ser atingido através da tecnologia humana. E a tecnologia que eles tinham ali era tijolo e betume. O segundo problema era o propósito de se chegar ao céu. Eles tinham a ideia equivocada de que chegariam ao céu através dos seus próprios esforços. E tinham um propósito equivocado. Chegar ao céu não era para contemplar a face de Deus. Chegar ao céu, na concepção deles, não era prostrar-se diante do trono do Todo-Poderoso. Chegar aos céus não era alcançar a plenitude da graça de Deus, mas chegar aos céus era alcançar para eles um poder inexpugnável e uma fama incontrolável. Se construirmos essa torre, se chegarmos até o céu, então ninguém poderá nos espalhar, nós continuaremos juntinhos, e o nosso nome será conhecido. O propósito deles, eles tinham uma ideia equivocada do céu e um propósito equivocado sobre chegar ao céu. E quantas vezes nós caminhamos na mesma direção, entendendo que nós conseguiremos chegar ao céu através dos nossos próprios esforços. Pensa comigo, quantas vezes você deu uma esmola para o pedinte porque você achou que a caridade é útil para ser uma pessoa melhor, e quanto melhor for a pessoa, mais garantia se tem de estar no céu. Nós temos a compulsiva mania de comparecer em velórios, olhar para o defunto, olhar para a viúva ou o familiar que está chorando a cabeça do caixão e dizer: descansou. Mas era uma pessoa tão boa, está num lugar melhor. E a ideia do lugar melhor é o céu. E a ideia de que aquela pessoa está no céu é porque ela era boa demais. E gente muito boa só pode ir para o céu. Presta atenção no que eu vou dizer. Não há esforço humano que leve o ser humano ao céu. Não há nenhuma prática, não há nenhuma habilidade, não há nenhum atributo ou qualidade que você tenha que lhe garanta o céu. Distribuir cesta básica, dar esmola ao pedinte, hospedar pessoas necessitadas em sua casa, hospedar missionários. Não há o que você faça que possa lhe garantir o céu. O céu não é dado a quem o recebe por mérito, mas o céu é concedido pela graça do Senhor Jesus àqueles que desde antes da fundação do mundo Ele escolheu. O céu é aberto àquele que recebe o Senhor como seu único Salvador, que anda nos seus caminhos e que lhe obedece às leis. Jesus é o caminho, Ele é o Senhor do céu, Ele está sentado à destra de Deus, e nós temos a obrigação de sermos honestos, bons para com o próximo, caridosos, não para chegar aos céus, mas para evidenciar diante das pessoas que Cristo está em nós, que somos novas criaturas. O que fazemos é testemunho diante das pessoas, não garantia de entrar no céu.
Então a primeira coisa equivocada que estava no coração daquele povo era que o acesso ao céu poderia ser por mérito humano. Um outro problema que eu encontro nesse texto é que eles usaram a mais poderosa arma da humanidade para o mais terrível propósito. A mais poderosa arma da humanidade chama-se comunicação. Os bons, presta atenção, os bons negociadores salvam vidas. A polícia, ela treina pessoas boas de argumento, pessoas sábias e prudentes no argumento, para negociarem com terroristas, para negociarem com sequestradores, porque o bom argumento convence, o bom argumento resolve problemas, o bom argumento muda situações. A comunicação é uma arma poderosíssima, e eles tinham uma só linguagem. Eles falavam e ouviam plenamente e tinham pleno entendimento, e eles usaram a unificação da linguagem para tentarem contra Deus, para se rebelarem contra o Senhor. E hoje nós fazemos da comunicação esta poderosa arma uma arma nociva. Relacionamentos são quebrados, casamentos são desfeitos, situações se complicam porque a nossa comunicação está pautada em Babel e não nas Escrituras e não na vontade de Deus. Quando você fala tudo que lhe vem ao pensamento, você já ouviu esse tipo de gente que diz assim: ah, eu falo mesmo, comigo é na lata? Você já viu esse tipo de gente? Gente que diz assim: olha, eu não mando recado. E orgulhosamente entendem que isso é uma vantagem, que isso é uma qualidade, não mandar recado, falar na lata, ser direto, não levar desaforo para casa. Tem gente que diz: eu preciso falar, eu preciso dizer. Nem tudo que eu sinto tem que ser dito, nem tudo que eu penso precisa ser dito, e muitas vezes aquilo que eu falo precipitadamente, e quando nos precipitamos no falar, destruímos relacionamentos, manchamos reputações, maculamos a glória e a santidade de Deus, porque usamos a comunicação como meio de destruição e não de construção. Tem gente que usa a comunicação para ser especialista em mentiras. E o problema de uma mentira é que ela chama a outra. Você sempre tem que usar uma segunda mentira para cobrir a primeira. E quando alguém desconfia que a segunda mentira é mentira, você tem que usar uma terceira mentira para cobrir a segunda e a primeira, e uma mentira vai chamando a outra. E tem gente que é especialista em se comunicar através da mentira. Tem gente que gasta todas as suas energias e os seus esforços para caluniar, para criticar e para reprovar. A comunicação como arma de destruição. Nas beatitudes do Evangelho de Mateus está ali que bem-aventurados são os pacificadores. E o pacificador é aquele que usa a comunicação para promover a paz. E quantas vezes nós, como igreja de Deus, andamos por um
um caminho controverso e usamos a comunicação para promover a guerra. Você ouve e não sabe guardar o que ouve. Termina o culto e você comenta com alguém assim: aqui, eu vou para a pracinha, vamos comer uma pizza? Ah, você vai com quem? Ah, eu vou, mas a Flaviana. Vamos lá, junta com a gente, vamos também. Mas você vai com a Flaviana? Olha, eu não queria te falar nada, mas já que você comentou, não fica andando com a Flaviana não. Eu ouvi ela falando de você hoje e ela falou que você é arrogante. Precisava a comunicação como arma de desconstrução. Rapaz, eu estava conversando com o Josimar e o Josimar falou que ele dá aula para o seu menino lá, que o seu menino é burro demais, que não aprende nada. A comunicação como arma de desconstrução. E nós fazemos isso. Nós usamos isso e como povo de Deus, nós devemos acordar para os perigos de uma comunicação que desconstrói e que destrói, porque Deus nos chamou para ser um só povo e viver um só propósito. Deus nos chamou para a comunhão, para a koinonia, mas o problema é que a união deste povo não era comunhão, era união para manipulação, era união para rebelião e anarquia, era união para levante e motim contra Deus e contra as obras de Deus. Cuidado para você não se levantar em rebelião. É por causa da comunicação distorcida que igrejas se dividem, é por causa de comunicação distorcida que pastores são depostos, é por causa de comunicação distorcida que famílias são destruídas. Irmãos, você talvez tenha ouvido esse testemunho, ele está no YouTube e ele é proferido por uma pregadora da Adventista do Sétimo Dia. Esse testemunho é até bem antigo e conta-se de um pastor de uma igreja renomada, que uma moça da igreja se apaixonou por esse pastor. Mas o pastor era um homem sério, era um homem que não dava brechas, era um homem de Deus de fato, e ela não encontrou brechas, mas todas as vezes que ela ia para o culto, ela se assentava ali naquela igreja e ela alimentava fantasias com relação àquele pastor, e ela foi alimentando fantasias, e alimentando fantasias, e alimentando fantasias, até que um dia ela procurou a esposa desse pastor e disse para ele assim: olha, eu e seu marido temos um caso. Eu sou amante do seu marido. A esposa relutante não acreditou naquilo e ela foi à liderança da igreja e comunicou aos líderes da igreja: eu sou amante do pastor. A liderança disse: então você vai ter que provar. Nós vamos trazer a esposa dele aqui, e diante do pastor e da esposa você vai ter que provar. Então foi feita aquela reunião, e quando o pastor estava presente, ele negou diante da liderança da igreja e disse: eu estou certo de que isso é uma mentira, eu falo perante Deus que isso é uma mentira. E ela disse: é verdade, ele não quer assumir, mas nós somos amantes. Então a esposa pergunta: e você consegue provar isso? Ela disse: consigo. Ele tem uma pinta, uma mancha de nascença em tal lugar, assim, assim, nas partes íntimas. A esposa entrou em choque. Como ela saberia de algo tão específico?
específico. Ela disse: eu sei, porque nós somos amantes e eu vejo essa mancha todas as vezes que ele se despe diante de mim. A esposa acreditou naquilo e imediatamente se separou dele. A liderança da igreja entendeu que aquele pastor de fato era culpado e ele foi despojado de seu ministério. O tempo se passou, anos se passaram. Aquela mulher, com o passar do tempo e com o envelhecer, ela também adoeceu. E consumida pela culpa, ela procura a liderança daquela igreja e diz: eu preciso confessar o meu pecado. E ela disse: eu fui durante muito tempo auxiliar de enfermagem no hospital tal, e uma certa vez o pastor precisou passar por uma pequena cirurgia, e eu estava auxiliando nos instrumentos, e vi esta pinta de nascença, e usei aquilo que eu soube ali no hospital, porque o meu coração desejava, e eu achava que se a esposa o abandonasse, ele me aceitaria. O pastor é inocente, e nós nunca tivemos nenhum caso, e eu não posso morrer sem confessar o meu pecado. A liderança daquela igreja ficou desolada, e eles então chamam o pastor, que agora já está idoso, nunca mais se envolveu com ninguém, ficou só. E diz aquele pastor: pastor, nós como igreja pecamos contra o Senhor e contra Deus, porque não investigamos o suficiente e acreditamos apenas no relato daquela mulher, e nós queremos restituí-lo ao seu ministério, e queremos saber se o Senhor aceita a restituição. Ele disse: sim, eu aceito, mas aceito se vocês me devolverem também a minha família e a minha reputação. Tem coisa que não dá para consertar, tem palavra que depois de lançada não pode voltar, tem calúnia que depois de erguida não se pode conter a sua destruição, tem pequenas maledicências que ao serem proferidas destroem uma vida, uma família, um ministério. Portanto, cuidado com o que você diz. Vigia a porta dos teus lábios, para que a maior arma que você tem na mão seja usada para a glória de Deus e não para a destruição de vidas. Refreie a tua língua, diga apenas aquilo que edifica, fale apenas daquilo que glorifica a Deus, seja prudente. A Bíblia diz que nós devemos ser tardios no falar. Cuidado com a comunicação. Olha como a coisa é venenosa. Em 2009, eu estava com uma turma considerável de discípulos para o batismo. Numa cidadezinha de 5.000 habitantes, eram 14 alunos que seriam batizados. Entre esses alunos tinha uma menina de 15 anos, que por causa da amizade dela com a minha esposa, ela frequentava demais a minha casa. Então, começou aquele comentáriozinho ciumento na igreja: nossa, a Juliana não sai da casa do evangelista. Toda vez que a gente passa, a Juliana está na casa do evangelista.
Um dia um instrumento de Satanás comenta: ih, rapaz, a Juliana está gordinha, eu estou achando que ela está grávida. Aí juntaram uma coisa com outra. Se ela está grávida e se ela não sai da casa do evangelista, quem é o pai? E o pior, uma irmãzinha, membro da igreja, escuta essa conversa e vai para o telefone e liga para outros membros. Irmãos, ela senta ao lado do telefone, ainda não era a época dos celulares. Ela se senta ao lado do telefone e ela dá vários telefonemas. Sabe o que é isso? Vários telefonemas, e diz aos membros da igreja: acabei de saber que a irmãzinha está grávida do evangelista da nossa igreja. O evangelista engravidou a irmãzinha. Irmãos, até que nenhum dos telefonemas que ela dá, ela liga para alguém que é crente. Porque quando você liga para membros da igreja, corre o risco de você achar um crente na linha. Ligou para uma que era crente. Ela desligou o telefone imediatamente e ligou para mim. E disse: eu preciso que você venha à minha casa, e tem que ser hoje, de preferência agora, é muito urgente. Eu disse: estou indo. Eu cheguei, ela disse: olha, eu recebi um telefonema da irmã tal, e ela me disse que já ligou para outras pessoas, dizendo que a irmãzinha Juliana está grávida e que o pai é você. Eu perguntei: você creu nisso? Ela disse: claro que não, e por isso eu te chamei aqui, porque independente de eu crer ou não, você é o líder dessa igreja, e o meu dever é comunicá-lo daquilo que chega até mim. Imediatamente a primeira coisa que eu fiz foi ir para minha casa. Eu cheguei lá em casa e ainda cheguei brincando, irmãos, eu sou terrível. Cheguei e falei com a minha esposa assim: eu tenho uma notícia para te dar. Falou: qual? Eu falei: eu vou ser pai. O quê? Como assim? Acabaram de espalhar na rua que eu vou ser pai e que a grávida é a Juliana. Como assim? Eu disse: é muito simples. Satanás se levantou, mas nós vamos pisar na cabeça da serpente em nome de Jesus. Se arruma agora, vamos nós dois na casa dos pais da Juliana. Irmãos, diz que quem conta um conto aumenta um ponto, e foi aí que a história chegou. A mãe era membro da nossa igreja, mas o pai, ímpio. Eu falei: eu vou conversar com os dois. Cheguei, eu e a minha esposa, nos assentamos na cozinha daquele casal e disse: olha, a conversa que nós temos com vocês é uma conversa muito séria. A primeira coisa que eu quero saber: a Juliana, filha de vocês, está grávida? A mãe deu aquele susto: Deus que me livre, minha filha tem só 15 aninhos. Eu disse: ela está tendo relacionamento com alguém? Não, ela não tem namorado, nem paquerinha ela está tendo. Eu disse: pois é, eu acabei de saber que ela está grávida e que o pai, para minha surpresa, sou eu. Na hora que eu disse isso, o pai dela, que é ímpio, começou a rir. Eu disse: eu estou aqui com a minha esposa, não para tentar me justificar, eu não preciso me defender disso, mas eu quero me apresentar diante de vocês, para ser julgado por vocês. Eu não me importo de ser julgado por ninguém na cidade, mas vocês são os pais dessa menina. Ele olhou para mim e disse assim: olha, eu não sou crente não, mas eu sei reconhecer um homem de Deus, e eu estou vendo um na minha frente aqui. Se a sua preocupação é se eu acredito ou não nessa história, o senhor pode ir embora em paz. Irmãos, Satanás se levantou para destruir o meu casamento, para destruir o meu ministério, para tentar calar a minha voz, não sabendo ele
o quanto Deus ainda faria naquela cidade, e que eu seria um dos instrumentos de Deus para o grande agir dele naquele lugar. E Deus operou poderosamente no meio daquele povo, porque eu não me entreguei à calúnia, não me escondi dentro da minha casa, mas orei, dizendo: Senhor, que o Senhor faça justiça, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre mim, que o Senhor me dê a tua paz, e que eu não seja perseguido por calúnias e difamações. Irmãos, elas nascem na igreja. A comunicação destruidora nasce nos bancos, nasce no seu coração, nasce no coração daquele que, vivendo despreocupadamente, não busca atentar-se para as Escrituras. Portanto, em nome do Senhor Jesus, vigia a tua comunicação, para ela não ser arma de destruição. Saiba se comunicar. E lembre-se, o céu terá as suas portas abertas para receber aquele que se entregou ao Cordeiro, que foi lavado no sangue do Cordeiro, que teve purificada a sua mente, o seu coração, que teve lavado as suas mãos, que teve vestes brancas, embranquecidas, mais alvas que a neve. Portanto, santifica-te para a glória do Senhor, porque não será por méritos que entraremos no céu, mas é pela graça de Deus, por meio de Cristo Jesus. Portanto, santifica a tua vida e põe guarda na porta dos teus lábios. Que o Senhor abençoe a igreja, em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer àqueles que nos visitam nesta noite. O Senhor te abençoe, o Senhor derrame paz sobre a tua vida, o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre cada um de vocês e vos dê a paz, em nome do Senhor Jesus. Fique de pé e eu quero orar, em nome do Senhor Jesus. Querido e bondoso Deus, Tu és grandioso, Senhor, Tu és maravilhoso, Deus. A Tua palavra viva e eficaz está diante de nós nesta noite, e nós, Senhor, fomos aqui exortados e nela edificados para uma vida de santidade que agrade e glorifique o Senhor, e para uma vida de prudência que não macule e nem machuque o coração do próximo. Portanto, Deus, habilita-nos para vivermos uma vida prudente, vigilante e santa diante do Senhor. Abençoa o teu povo com paz, dirija-os, conduza-os, não só aos lares agora, mas durante esta semana, guardados, livrados e amparados pela boa mão do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Sim, verdade, temos aniversariantes, irmãos. A memória do evangelista é curta, mas graças a Deus tem ajuda. Vamos lá, os aniversariantes.